Prepare-se para mergulhar em um top 10 que explora os cenários mais apocalípticos e, ao mesmo tempo, próximos da realidade, imaginados para o futuro da humanidade. E antes, não esqueça de deixar a sua curtida ou descurtida e se inscrever para mais. 10. Colapso econômico global. Imagine um mundo em um sistema financeiro descontrolado. Governos quebrando, economias em colapso e moedas perdendo o valor. Essa situação rapidamente sairia de controle, afetando cada aspecto da vida humana. Enquanto os mais ricos tentariam se proteger em bunkers e ilhas isoladas, as populações em maior situação de vulnerabilidade sofreriam com a escassez de alimentos, combustível e medicamentos. A polarização social atingiria seu ápice, com uma divisão entre quem tem e quem não tem, e uma guerra invisível entre classes se desenrolaria no dia a dia. 9. Escassez de água e alimentos. Nosso próximo cenário surge da destruição ambiental, que agrava a escassez de recursos essenciais, como água potável e alimentos. Imagine o planeta com milhões de refugiados ambientais buscando por lugares habitáveis. A violência entre grupos pelo controle de poços de água e plantações seria algo comum, e a civilização organizada começaria a ruir. É uma batalha silenciosa, mas mortal. Enquanto isso, os responsáveis pela devastação inicial continuariam intocados, blindados e protegidos, deixando que os menos favorecidos sofram as consequências de suas ações. 8. Desastres naturais extremamente intensificados. Tempestades nunca vistas, furacões devastadores, terremotos constantes e tsunamis gigantescos tornam o planeta um cenário hostil. Esse futuro é causado pela degradação ambiental acelerada, com regiões inteiras destruídas e cidades sendo abandonadas. Aqui, os pobres e desprivilegiados vivem nas áreas mais perigosas, enquanto as classes mais ricas se escondem em locais seguros e protegidos por tecnologias avançadas. A desigualdade social se acentua, com muitos sem acesso a abrigo, comida ou suporte, criando uma divisão cruel e desumana. 7. Pandemias incontroláveis. Imagine uma pandemia onde as vacinas e os tratamentos estão disponíveis apenas para as elites. As comunidades menos favorecidas são deixadas à mercê de doenças fatais que se espalham rapidamente devido à falta de acesso a cuidados médicos. O caos instaurado pela doença traria uma desordem social completa, enquanto alguns tentam sobreviver sem apoio e outros se isolam para garantir sua segurança. É um retrato sombrio de uma sociedade onde o acesso à saúde é um privilégio, não um direito. 6. Colapso da tecnologia. Nossa sociedade se torna cada vez mais dependente da tecnologia, mas o que aconteceria se, de repente, todos os sistemas caíssem? Sem internet, sem comunicação e sem energia elétrica, os países voltariam à Idade das Trevas. Aqui, as desigualdades surgem entre aqueles que têm conhecimento em sobrevivência e habilidades básicas e aqueles que se tornaram reféns da tecnologia. A comunicação limitada entre as nações e a falta de entendimento entre as classes torna esse um cenário assustador, onde a sobrevivência dependeria exclusivamente de recursos e habilidades antes esquecidas. 5. Guerra civil global. A polarização política e ideológica extrema dá lugar a conflitos que se espalham por todos os continentes. Com a falta de diálogo e tolerância, as tensões escalam para confrontos brutais entre grupos políticos, ideológicos e religiosos. Aqui, a desigualdade social e a falta de oportunidades impulsionam a raiva das classes marginalizadas. Este cenário não é uma guerra convencional, são combates desorganizados, com civis e milícias lutando em um mundo onde o conceito de Estado e nação já não existe. O mundo se torna um verdadeiro campo de batalha. 4. Superinteligência artificial incontrolável. Quando o poder da inteligência artificial ultrapassa o controle humano, o caos se instala. Imagine sistemas de inteligência artificial controlando cada aspecto da vida e, de repente, tomando decisões que colocam a sobrevivência humana em segundo plano. As desigualdades se acentuam, pois apenas uma elite rica teria acesso às zonas seguras e aos recursos básicos, enquanto o restante da população fica vulnerável às decisões frias e impessoais das máquinas. A humanidade, presa por sua própria criação, torna-se subordinada a algoritmos que veem as pessoas apenas como dados estatísticos. 3. Degradação mental e suicídio em massa. À medida que a depressão e os transtornos mentais aumentam devido à sobrecarga de trabalho, falta de perspectiva e desumanização social, o mundo começa a enfrentar uma epidemia de suicídio em massa. As pessoas perdem o propósito, esmagadas por uma realidade desalentadora e sem esperança. Em um cenário onde poucos têm acesso à saúde mental de qualidade, os mais pobres e marginalizados são os mais afetados. As classes dominantes tentam manter um verniz de normalidade, mas a realidade é uma sociedade que perde seu desejo de viver, caindo num abismo de solidão e dor. 2. Desastres químicos e biológicos fabricados. Imaginemos um cenário onde agentes químicos e biológicos são liberados de forma intencional, criando um caos absoluto em regiões superpovoadas e carentes. Esses desastres acabam sendo uma arma nas mãos de quem detém o poder, visando reduzir a população mais vulnerável.
Aqui, a desigualdade atinge seu ápice, as elites se protegem em ambientes esterilizados e seguros, enquanto milhões sofrem sem defesa ou acesso a tratamentos. A tragédia toma proporções catastróficas e destrói não só vidas, mas a própria dignidade humana. 1. Colapso total da sociedade e barbarismo. E chegamos ao nosso cenário mais aterrorizante. Imagine um mundo onde todos os sistemas, governos, tecnologias e recursos colapsam simultaneamente. Não há mais leis, não há mais civilização. É o fim da ordem e o começo do caos. A desigualdade, antes disfarçada por um verniz de normalidade, atinge seu ponto máximo, com os ricos escondidos em fortalezas e os pobres lutando desesperadamente por sobrevivência. A barbárie se torna a regra, e o conceito de humanidade é completamente perdido. Não há redenção, não há salvação. O fim da civilização ocorre em um espetáculo brutal, marcado pela violência e pelo desespero. E esse foi o ranking dos possíveis fins da humanidade. Deixe seu comentário, qual desses fins de mundo parece mais próximo da nossa realidade? E claro, se gostou do conteúdo, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Até a próxima!